continuar agora com o programa de estudo Oséias 6.3 e esta é a videoaula número 12. Você encontra o material impresso desta videoaula no Amazon. Basta você buscar por Serva Rosimari Gomes e lá irá listar todos os livros que eu tenho até o momento. Ou, se você preferir, você pode também ir no Mercado Livre e digitar Serva Rosimari Gomes Livros e também terá lá todos os livros à sua disposição, onde poderá ser entregue no endereço da sua casa. Agora, se você quiser gratuitamente, basta você fazer parte do projeto social Ser Plena, onde você tem, além das videoaulas, também todo o material em PDF. Bom, agora chegou a hora. Pegue seu material, a sua Bíblia e vamos estudar? Nesta videoaula, nós vamos estudar sobre Deus. Você lembrou de Noé? Lembra que ele estava na arca? Pois bem. E também veremos sobre ele ter espalhado os rebeldes da Torre de Babel. Por que rebeldes? Nós vamos aprender sobre isso. Em Gênesis, capítulo 8, do versículo do 1 ao 4, está assim. Deus lembrou-se de Noé, de todos os animais e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e as águas começaram a diminuir. Cerraram-se as fontes do abismo e as janelas do céu, e a chuva do céu se deteve. As águas se foram retirando de sobre a terra e no fim de 150 dias começaram a minguar. No 7º mês, no dia 17 do mês, repousou a arca sobre os montes de Arará, ou Ararat. No mapa mundi, nós temos este monte lá. Bom, de uma vez que a arca já pousou, será que Noé já falou assim, já posso sair? Lembre-se, uma das coisas que agradava a Deus era que não era obediente. Veja o que está escrito em Gênesis 8, do versículo do 14 ao 17. No 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo, sai da arca, tu e juntamente contigo, tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Todos os animais que estão contigo e de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que se arrasta sobre a terra. Traze-os para fora contigo, para que se reproduzam abundantemente na terra, frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então veja, Deus deu a ordem e Noé vai obedecer. Chegou a hora de sair da arca. Continuando em Gênesis capítulo 9, versículo 1 e 2 está assim. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Terão medo e pavor de vós todos os animais da terra, toda a ave do céu e tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar. Nas vossas mãos são entregues. O que eu tenho que trazer aqui bem rapidinho para vocês? Primeiro, veja a ordem de Deus. Frutificai e multiplicai a terra. Para espalhar. Será que o homem vai obedecer? É isso que nós vamos ver lá na frente. Segunda situação que nós temos aqui para verificar é que Deus deixa claro que deixou todos os animais nas mãos. Entregou nas mãos do homem, nas mãos de Noé e da sua geração, da sua descendência. Então, isso quer dizer que os animais eram para ter medo e pavor dos homens, e não o contrário. Mas, como o homem acaba sempre destruindo tudo, infelizmente, não é assim que acontece, não é mesmo? Vocês se lembram quando Caim e Abel foram fazer ofertas ao Senhor? Com certeza, como disse no outro estudo,
Adão e Eva explicaram aos filhos como é que podia se adorar a Deus, uma vez que estavam afastados de Deus. Bom, veja agora Noé, obediente que era, assim que ele saiu da arca, o que ele faz? Gênesis 8, versículo 20 e 21. Edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Sentiu o Senhor o suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente, como acabo de fazer. Então Deus ali tinha feito um pacto, dizendo que nunca mais iria destruir a terra. Aí você pode falar assim, mas espera lá, a Bíblia não fala que a terra vai ser destruída? Sim, mas quem disse que será Deus que irá destruir a raça humana, ou todos os animais, ou todas as carnes, ou todos os animais viventes? Não. Deus fez isso no dilúvio e falou que não ia fazer mais isto. Ele acabou tudo com a água. Mais à frente, vocês vão ver que a terra será destruída, ela tem o tempo de sua habitação, mas não será Deus o causador disso. Deus apenas, ele sabe que isto irá acontecer. Como prometido agora mesmo, veja Gênesis capítulo 8, como a terra tem o seu tempo de duração. Versículo 22. Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Enquanto a terra durar. Agora vamos ver a parte em que mostra como que será a terra destruída? Está lá em 2 Pedro, capítulo 3, no caso, Novo Testamento, versículo do 9 ao 12. Está assim: o Senhor não retarda a sua promessa. Que promessa? A volta de Cristo. Ainda que alguns a têm por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Virá, pois, como um ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos, água, terra, ar, ardendo, se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Ora, uma vez que todas estas coisas hão de ser assim dissolvidas, que as pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Veja, a terra irá sim acabar, terá o fim da sua habitação, mas será com fogo. Não será com água e não será por Deus, mas sim o próprio homem, que nós já estamos vendo o quanto a terra está esquentando, estamos vendo o efeito estufa, estamos vendo tudo o que está acontecendo. Ou seja, já dá para notarmos que o que está nas Escrituras é verdadeiro. Até a entrada da arca, tanto dos animais quanto dos homens, no caso, Noé, a esposa, os filhos e as noras, todos eram herbívoros, ou seja, só comia plantas e vegetais. Mas assim que saiu da arca, primeiro vai estabelecer a cadeia alimentar. Os animais também irão se alimentar de outros animais, principalmente, ou seja, os carnívoros, iriam ter os carnívoros que iriam se alimentar dos animais herbívoros. E o homem, que era também um ser que não se alimentava de carne, agora passará a ser onívoro, ou seja, agora ele tanto vai comer fruta, verduras, legumes, vegetais e também carne. Veja Gênesis capítulo 9, versículo 3. Tudo quanto se move e vive vos servirá de mantimento, bem como a erva verde,
tudo vos tenho dado. Ou seja, Deus está falando, olha, a partir de agora, vocês não comerão somente a erva verde, as frutas e os legumes, mas também animais que se movem. Gênesis 9, versículo 4. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Deus dá a ordem. Vocês vão escorrer o sangue do animal para depois poder consumir essa carne. Nisto, a sabedoria de Deus, que conhece que o sangue, ele pode ser muito propagador de doenças, de pestes e bactérias e um monte de coisa. Então, Deus já fala para o homem, não se alimente do sangue do animal. Bom, mas agora parece que vai ter um grande problema. Por quê? Porque agora vai começar também, além da cadeia alimentar, vai começar o ciclo das águas. Ou seja, agora a água vai evaporar, vai virar nuvem, se precipitar no céu, cair e de novo. Já pensou o desespero do homem na hora que ele visse cair as primeiras gotas? Já ia pensar num dilúvio. Mas Deus deixou claro para Noé isto, para que ele passasse para as futuras gerações de que não iria ter mais o dilúvio. Está escrito lá em Gênesis capítulo 9, versículo 8 em diante, está assim. Disse também Deus a Noé e a seus filhos com ele. Eis que eu estabeleço o meu pacto convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com todo ser vivente que convosco está, com as aves e com o gado e com todo animal da terra, com todos os que saíram da arca, sim, com todo animal da terra. Sim, estabeleço o meu pacto convosco. Não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus, este é o sinal do pacto que firma entre mim e vós, e todo ser vivente que está convosco por gerações perpétuas. O meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver um pacto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e aparecer o arco nas nuvens, então me lembrarei do meu pacto, que está entre mim e vós e todo ser vivente, de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Ou seja, o homem agora sabia que quando visse cair água do céu, não iria mais ter dilúvio. E pode perceber que quando chove bastante, um bastante período, logo vem o arco-íris, mostrando que Deus não se esqueceu do seu pacto, da sua promessa com as almas viventes que estão na terra, que somos nós e os animais. Agora nós vamos numa parte em que a terra já povoou de novo, né? Já se multiplicaram as pessoas. E será que eles foram obedientes? Deus falou, multiplicai, frutificai, multiplicai, espalhai. É para espalhar pela terra. Veja o que está escrito em Gênesis capítulo 11, versículo 1 em diante. Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. E, deslocando-se os homens para o oriente, acharam um vale na terra de Sinar e ali habitaram. Disseram uns aos outros, eia, pois, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhe serviram de pedras e o betume de argamassa. E disseram mais, eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque no céu, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Ou seja, estavam querendo construir uma torre que chegasse ao céu, e que eles fossem considerados um povo forte,
edificado e eles não queriam se espalhar, porque eles queriam ser um povo forte. Não era essa a ordem de Deus. Eles estavam querendo desobedecer a Deus. Vamos ver a ordem que Deus deu já para o primeiro homem, Adão? Está lá, Gênesis 1, versículo 28. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Ou seja, se espalha. E sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E depois, Deus ainda repete, depois do dilúvio, dá a mesma ordem a Noé e à família de Noé. Gênesis 9, versículo 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E o que esses homens estavam querendo fazer? Ficar num lugar só, não se espalhar e ser fortes e poderosos e erguer uma torre tão alta para chegar ao céu. Pois é. Vamos ver no que isso vai dar? Gênesis capítulo 11, versículos 5 e 6. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: eis que o povo é um e todos têm uma só língua. E isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Ou seja, esse povo está querendo se unir, ser forte em união e ser desobedientes. E tudo isso por quê? Porque tem uma só língua, um só idioma. Será que esses homens irão conseguir fazer isto? Com certeza não. Deus sempre prevalecerá. E nós temos lá em Gênesis capítulo 11, versículo 6 em diante. E disse: eis que o povo é um e todos têm uma só língua. E isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos. Veja, está no plural. É a Trindade falando entre eles. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda um a língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra e cessaram de edificar a cidade e a torre. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. O homem foi obrigado a se espalhar. Por quê? Porque eles unidos não iam conseguir mais construir a torre. Um ia falar, me dá o tijolo, e o outro ia falar em outra língua e não ia entender nada. Agora, vou trazer para você uma curiosidade. A Terra é lotada de idiomas, várias línguas. Será que o homem que quis, vamos dizer assim, dificultar as coisas? Falar diferente? Não. Nós vemos essa explicação muito clara na Bíblia. Veja, o homem quis construir a Torre de Babel. Quando nós vamos ver aonde era essa torre, nós vamos ver que era do lado, se você está aqui no Brasil, essa torre era do outro lado do mundo, ok? E essa torre, ao ser construída, Deus confundiu todas as línguas de lá. Então lá ele fez surgir a língua inglesa, que no caso é a língua não é inglesa, dos Estados Unidos, já que você vai entender por quê. Surgiu a língua inglesa britânica. De lá também teve o espanhol, quando nós vemos também aqui, México, é parecido, né? Já que você vai entender o porquê. Do lado de lá também nós temos o português de Portugal, que é diferente da língua portuguesa do Brasil. O que eu quero dizer para você?
O lado de lá é que foram criadas essas línguas. O lado de cá, onde nós estamos, nós somos todos colonizados. Exatamente. Então, aquelas línguas vieram para cá e colonizou, aonde o inglês britânico acabou sendo o inglês, por exemplo, dos Estados Unidos, ou do que tem no Canadá. O português de Portugal veio aqui para o Brasil, temos o português brasileiro, e assim por diante. É também interessante ressaltar que esta torre, que ficou inacabada, recebeu o nome de Babel, que nada mais, nada menos quer dizer confusão, ou seja, ali Deus confundiu as línguas e os idiomas dos homens. Esta Babel, depois esta cidade vai virar uma cidade grande, aonde irá surgir o que nós muito iremos ouvir falar na Bíblia de Babilônia. Este é o estudo de hoje. Espero que você tenha aproveitado, que não tenha ficado com dúvidas. Leia o material, que o material tem muito mais coisas para enriquecer, tá bom? E se você quiser comprar os livros também, para poder me ajudar nessa obra, não é obrigado. Aqui no Projeto Social Ser Plena é gratuito os PDFs. Mas se você quiser comprar ou presentear para alguém, basta você ir lá na Amazon e buscar por Serva Rosimari Gomes e ver lá os 2 volumes, 1 e 2, de Oséias 6:3. Ou, se você quiser pelo Mercado Livre, no Mercado Livre você você busca por Serva Rosimari Gomes livros. Aí você vai achar o livro, os 2 volumes, Oséias 6:3. Só tome cuidado para não comprar a versão internacional, que é muito mais cara. Busque pela versão nacional brasileira, para que você possa pagar mais barato. E será entregue na sua casa. Espero você na próxima videoaula. Um beijo no teu coração.